nossa pirâmide etária, ela está prejudicada porque o fluxo migratório faz com que as pessoas boas, jovens, trabalhadores, eles saiam do Brasil ao invés de virem para o Brasil. Então a gente já tem aí esse primeiro quesito que tu falou um pouco prejudicado. E em cima disso daí, a gente também não vai ter ali aquele grande ciclo da vida que as pessoas têm de acordo com cada idade. A gente percebe mais ou menos o que as pessoas vão comprar com cada idade. Talvez tu compre a primeira casa aos 30 e poucos anos, a segunda casa aos 40 anos, tu vai comprar o teu primeiro carro aos 20, 25. Tem uma demanda de acordo com a faixa etária e de acordo com a pirâmide etária de um país, tu vai ver. Porque, por exemplo, um país velho vai demandar mais saúde do que educação, por exemplo. E a gente tem muitos velhos e a gente tem uma bomba que é a nossa previdência social. Eu acompanho muito um economista, o Marco Sintra, e ele já está falando há horas dessa questão da previdência, e embora a gente tenha passado por uma reforma, a gente ainda continua com a previdência deficitária. Inclusive, na dívida pública, a gente não tem o passivo atuarial da previdência calculado dentro da dívida pública, mas com certeza a gente vai ter que pagar um dia. Só não tem por uma questão de uma questão contábil de competência. O passivo é calculado por exercício de competência, né? Não por regime de caixa. Então, na prática, a gente... Não entendo. Só para dizer que se a gente tem que ter uma dívida pública para pagar, a gente também tem uma previdência para pagar nos próximos anos, né? E isso vai fazer parte dos gastos do governo. E aí que vem minha pergunta. A gente já não tem aquela base de jovens, a gente já não tem mão de obra qualificada, porque os bons vão embora, e a gente tem um país envelhecido com uma bomba que é a Previdência Social. A gente tem um problema na Previdência, que a Previdência deveria ser um sistema de formação de poupança, né? As pessoas poupam, esse sistema vai gerando uma capitalização, por assim dizer, lá na frente as pessoas pegam parte dessa poupança para, quando não estiver nessa fase produtiva, consumirem na sua aposentadoria, né? Destruírem riqueza gerada e poupada naquele período ativo, né? Produtivo da sua fase de vida. No Brasil, a gente tem um pacto de gerações, né? Nosso sistema previdenciário é baseado no pacto de gerações. Então, a poupança atual não foi financiada ou não é financiada pela poupança pregressa, né? Ou seja, a previdência atual não é financiada pelos aposentados que hoje usufruem desse benefício. Ela é paga por quem está nativa. E nós que estamos na ativa, esperamos que no futuro, quando envelhecermos, os jovens que vêm estejam dispostos a bancar as nossas aposentadorias. Só que esse sistema já ruiu no Brasil há muito tempo por vários motivos. Um deles é o demográfico. O Brasil ainda não envelheceu, mas envelhecerá, né? Essa é uma tendência, né? E se tem uma coisa líquida e certa nas economias, é o bônus demográfico, é as questões demográficas. As pessoas vivem o que mais ou menos se estima que elas vivam. Em números agregados. Eu vi um artigo do Aode, o Aode Cunha fez um artigo há muito tempos, que eu fui aluno dele no MBA, então eu gostei desse tema e comecei a estudar mais. Ele falou que o boom demográfico deve ter acabado por 2022, mais ou menos. Alguns falam em 2040, outros 2030, outros 2020. Por aí. Mesmo, né, Marco? Mas o fato é, a gente perdeu já ele, Rodrigo Filipão, pelo seguinte, porque mesmo que a gente, porventura, até conseguisse pegar essa última perna do bônus, seria tão curta que não dá para dizer que a gente vai conseguir usar do bônus demográfico, né? Para que as pessoas entendam o bônus demográfico é aquele momento em que a taxa de natalidade está mais ou menos estável, o número de pessoas na terceira idade, não, na melhor idade, né, aposentados, é diminuto, e é um barrilzinho, né? E o meio daquilo que a gente chamava de pirâmide está gordinho, né? Ou seja, a população economicamente ativa é a que predomina na sociedade, a maioria. Então esse é o momento que, se o país está com as pessoas bem empregadas, produtivas, né, poupando legal, o país enriquece, cresce, se desenvolve. O Japão aproveitou muito bem seu bônus demográfico, a Alemanha foi um dos países que melhor aproveitou seu bônus demográfico. Mesmo os Estados Unidos aproveitaram, todo mundo que aproveitou seu bônus demográfico cresceu, se desenvolveu. O Brasil já perdeu, porque boa parte das pessoas já estão saindo da sua fase mais produtiva, né? Que é entre os 20 e os 40 anos, por aí, mais ou menos. Já estão indo para a sua perna final de produção.
econômica e já vão entrar na aposentadoria. O nosso sistema já quebrou antes disso tudo ocorrer, nosso sistema previdenciário. Quando isso realmente ocorrer, a gente vai virar um Rio Grande do Sul ainda maior. O Rio Grande do Sul já passa por isso, né? A população envelhecida, sem ter aproveitado o balanço demográfico local aqui. Só que aí vai virar um problema maior, né? Mais grandioso, porque vai ser em termos nacionais. O quanto que a gente vai ter que pedir de produtividade das próximas gerações para bancar as nossas aposentadorias é uma coisa inimaginável. E as curvas de demografia que fazem as previsões disso são certeiras. Porque as pessoas mais ou menos de nível agregado vivem o que se diz que vão viver. A gente já sabe disso. Então, os dados de previsão demográfica são os dados mais confiáveis que você pode ter em economia. Pode ter certeza disso. Significa dizer que sim, vai estourar, já está estourando, né? A gente já está de novo com um déficit público da Previdência, para falar só de Previdência, de 350 bilhões ao ano, fora a Seguridade Social toda, que exige do país muita despesa com saúde e com assistência social, com benefício de prestação continuada. Então, quando junta essas três coisas, né? Uma saúde pública, por assim dizer, gratuita e de qualidade, né? Como se gosta tanto de vender, isso é muito custoso. Do outro lado, a gente também tem um exército de pessoas em idade ativa recebendo benefícios de prestação continuada. E do outro lado, uma previdência que já envelheceu, que não se banca. Então, a reforma foi uma amenidade, a reforma de 2019. A gente não encarou o devido problema, que é esse pacto geracional, esse pacto de gerações. A gente precisa fazer uma migração que não é nem um pouco simples, bastante dolorosa, que vai fazer com que uma ou até duas gerações paguem uma conta bastante severa para a gente reformar o sistema. Saiba disso, Felipe. Você, é bem provável que a nossa geração vai ter que pagar uma conta duríssima, tá? Do sistema previdenciário. Ou contribuindo, ou tendo que fazer uma revisão forte das nossas aposentadorias do futuro. Minha recomendação pessoal a qualquer pessoa: não conte com a Previdência Pública do governo se você tem entre 30 e 50 anos. Não conte. Entre 20 e alguma coisa, aí depende muito do que a gente vai ter de reformas futuras, né? Quem tem menos de 20 anos, está entre 0 e 20 anos, aí depende muito de entender o que o país vai fazer para o futuro. Mas quem tem acima de 30 a 50, né, então no horizonte, vai trabalhar aí mais 20 a 30 anos para se aposentar depois de 60, que é mais ou menos a minha geração, evita contar com a Previdência Pública. Evita contar com isso. A gente não sabe o que vai ser disso. Porque uma geração sempre paga muito forte a conta de reformas dolorosas que são intrínsecas, que você precisa fazer. O Brasil vai ter que encarar essa realidade em algum momento de verdade. Ou vai ter que ficar fazendo pequenas reformas que ficam apenas expandindo a dor, né, ao longo do tempo, distribuindo a dor ao longo do tempo. Não tem como manter esse sistema, não, né? Demograficamente não tem como manter, tecnicamente não tem como manter, mesmo que nós não tivéssemos a bomba demográfica que temos. Já é um sistema quebrado. Isso se agrava com a bomba demográfica que temos ali na frente. Então, assim, a gente tem que encarar esse problema e ele vai vir com tudo. O fato é o seguinte, Felipe. O Brasil resolveu constitucionalizar, em 88, um estado de bem-estar social. Só que constitucionalizar um estado de bem-estar social custa. Custa muito, custa caro. O Brasil nunca teve riqueza para bancar isso. Saúde gratuita, pública. Educação em vários níveis, público, gratuito. Sistema previdenciário, assistencial, gratuito, né, por assim dizer, público. A porrada de instituições de investimentos públicos em vários segmentos da sociedade. O Brasil nunca teve. Esse estado de bem-estar social que a gente resolveu constitucionalizar é caríssimo de manter. Esse estado de bem-estar social foi também positivado nos nórdicos. Então, se pode pegar aqui Noruega, Finlândia, Dinamarca, todos esses países escandinavos, por assim dizer, né, daquela região, que estavam ricos até os anos 80 e acumularam muita riqueza, desde os anos 80, a partir do momento que resolveram estabelecer um estado de bem-estar social, ficaram estagnados. Se você olhar a curva de crescimento desses países, todos estagnaram. Eles ainda vivem em bonança muito bem, porque ainda convivem e respiram pela poupança pregressa do passado, da riqueza acumulada. Já tem uma infraestrutura, já tem... Tudo feito. Está tudo feito. Mas porque fizeram essa poupança passada. Eles estão estagnados. Japão, idem. E o Japão só se sustenta porque tem uma poupança acima de 40% do PIB. Então, a França é o país que tem mais dificuldade na Europa. Disparado, porque é o país que mais constitucionaliza o seu estado de bem-estar social. Colocar o Estado
acostumado a fazer tudo na economia, a garantir saúde, segurança, educação, assistência como um todo, previdência, ou seja, tudo aquilo que é fundamental à vida humana, colocar o Estado a fazer tudo, é um negócio que custa muito caro.